de aviso a outros que ameacem os interesses dos Estados Unidos ao proteger. Alô, Hugo Mota! Alô, Davi Alcolumbre! E habilitar atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Como por ter se tornado sancionada e pelas ligações dela com o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, ela ganhou mais alguns presentes. Viviane de Moraes, e o mesmo se aplica ao Instituto Lex, ela passa a ter todos os seus ativos financeiros nos Estados Unidos congelados e devem ter os seus ativos com bancos brasileiros com presença nos Estados Unidos bloqueados e suas relações comerciais encerradas da mesma forma. Isso vale para o Banco do Brasil, para o Bradesco, para o Inter, para o BTG, vale para todo mundo. Ela também fica impedida de usar cartões Visa, Mastercard, American Express, Elo ou qualquer outra bandeira com qualquer tipo de operação nos Estados Unidos e, basicamente, de realizar qualquer transação, por menor que seja, com qualquer empresa que opera em dólar ou estiver constituída em território americano. E aí vale XP, PayPal, Nomad e tudo mais que você pensar. Mas o presente é grande e ainda tem mais coisa. A nota do Departamento do Tesouro também traz uma previsão que pouca gente notou, e eu vou ler com vocês. Diz a nota: além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, em 50% ou mais, por uma ou mais pessoas bloqueadas, também estão bloqueadas, salvo se autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC ou cisento. Os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações realizadas por pessoas dos Estados Unidos ou dentro ou em trânsito dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses em bens de pessoas bloqueadas. Vou tentar explicar essa confusão. E pouca gente percebeu isso. Mas como a Viviane detém mais do que 50%, acho que detém alguma coisa como 90%, do escritório Barsi de Moraes Advogados, que é o escritório multimilionário da família, o escritório Barsi de Moraes e Advogados também está automaticamente sancionado pelo OFAC. Isso quer dizer que tudo que eu falei até agora que é aplicável a Viviane e ao Instituto Lex também é aplicável ao escritório que se chamava Alexandre de Moraes e Advogados e passou a se chamar Barsi de Moraes e Advogados. E o impacto disso é gigantesco. Vieram as informações para mim, gente ligada ao Alexandre, dizendo que ele está indignado e revoltado com as sanções, que está com ódio. Mas eu queria dizer ao Alexandre, calma, porque agora é que tudo vai começar a ficar divertido. Nós só estávamos preparando o terreno para a asfixia financeira completa. Assim como você tentou fazer comigo, lembra? Eu pergunto, Alexandre, como é que você está se sentindo sobre os rumores de que vieram para mim, dizendo que o escritório Barsi de Moraes e Advogados perdeu só ontem dezenas de milhões de reais em clientes internacionais? Que chato quando isso acontece. Vieram para mim com um número de 150 milhões de dólares em receita anual? Eu acho que vai ter que dar uma reduzida no padrão de vida, né? Essas sanções não são chamadas de pena de morte financeira à toa. E se você aí do Bradesco, do Santander, do Itaú, do BTG, estiver pensando em descumprir as sanções americanas ou dar um somebody love e tentar aplicá-las parcialmente, o secretário do Tesouro também tem um recado para você. Na nota eles dizem assim: violações às sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de sanções civis ou criminais a US persons e pessoas estrangeiras. O OFAC pode impor sanções civis por violações às sanções com base em responsabilidade objetiva. Além disso, instituições e outras pessoas podem se expor a sanções por se envolverem em determinadas transações ou atividades relacionadas a pessoas designadas ou de outras formas bloqueadas. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada,
bem como o recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de tais pessoas. Então, essa história de oferecer cartão brasileiro para escapar das sanções, de dar a opção para contornar os bloqueios, etc., não vai colar. E eu vou garantir que não vai colar. Eu vou garantir pessoalmente que não vai colar. Nós estamos colocando uma equipe nos Estados Unidos para garantir que os bancos e as instituições, todas as US Persons, cumpram a lei Magnitsky na risca. Na risca. Quem não fizer isso pode ter certeza que vai ser responsabilizado, pesadamente multado, sofrer as consequências civis ou criminais, como diz o próprio secretário de Tesouro dos Estados Unidos. E é importante eu falar isso, porque algumas semanas o Alexandre de Moraes deu uma entrevista à Reuters, não sei se vocês lembram, dizendo: minha vida não mudou nada. A divisão no governo americano. O Alexandre chegou a apostar, e eu fiz essa aposta aqui, eu devia ter pedido até para o Brunão puxar o corte, porque eu fiz essa aposta no ar. Eu apostei aqui, se eu não me engano, eu apostei $100 mil com o Alexandre. Eu apostei $100 mil com o Alexandre. Ele disse que o nome dele ia ser retirado da lista do West End, da OFAC, por lista diplomática. Eu disse que não. Não só não seria, como seria expandido. Então, talvez ontem, a vida do pseudo-juiz, que dizia que a vida dele não tinha mudado, claro que a vida dele não mudou, não tinha mudado nada. O cara ganha, sei lá, R$40 mil no STF e usa Patek Philippe de R$500 mil. Faz review no Vivino de vinho de 20 mil. R$40 mil é um bom salário para o padrão do Brasil, mas não suporta o estilo de vida de morar num apartamento de 25 milhões em São Paulo, ou uma casa de 10 milhões, 20 milhões, sei lá quantos milhões em Brasília. Então, por isso que a vida dele não tinha mudado. Estava usando o cartão da Viviane, estava usando o cartão do Instituto, o governo brasileiro pagava o resto das despesas dele, então a vida tinha mudado pouco. Talvez ontem tenha começado a mudar um pouco mais. Não só a vida dele, né, mas começou a mudar a vida também dos funcionários que achavam que bastavam dizer que estavam cumprindo ordem ou missão dada. Aí entramos num segundo aspecto, sobre se há ou não uma divisão no governo americano a respeito de tirar o nome ou não do Alexandre de Moraes. Como é que a gente tira esse tema? Não adianta vocês ouvirem. O Paulo Figueiredo diz que não tem divisão. O Alexandre de Moraes diz que tem divisão. Obviamente, eu acho que as pessoas mais inteligentes escutam Paulo Figueiredo e não o Alexandre de Moraes. Eu acho. Deveria ser assim, a essa altura do campeonato. Talvez. Mas eu acho que vocês devem ouvir os próprios funcionários do governo americano. Porque se houve algo ontem, foi que todas as manifestações do governo americano vieram acompanhadas de uma ameaça. Vou começar para vocês, por exemplo, nós temos a fala do Scott Bessent, o secretário do Tesouro. Scott Bessent disse na sua fala que a ação de hoje deixa claro que o Tesouro dos Estados Unidos continuará a mirar indivíduos que dão suporte material a Moraes enquanto ele abusa de direitos humanos. Bom, se você não quer o secretário de Tesouro, escute o secretário de Estado, Marco Rubio, que disse que isso sirva de aviso a outros que ameacem os interesses dos Estados Unidos ao proteger. Alô, Hugo Mota! Alô, Davi Alcolumbre! E habilitar atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Aliás, o Marco Rubio, num comunicado, no press release do Departamento de Estado, disse basicamente a mesma coisa. Aqueles que protegem e habilitam atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos Estados Unidos e também serão responsabilizados. Aí vem a imprensa me perguntar: será que isso vale para o Gilmar Mendes?
Porra, mas é claro que vale. Darren Beattie, subsecretário de Estado, que esta nova rodada de sanções Magnitsky e restrições de vistos sirva como alerta claro a todos que pensam em ser cúmplices da campanha sombria de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Alô, Paulinho da Força! Alô, Paulinho! Você quer ser cúmplice da campanha sombria de Moraes contra Bolsonaro? Alô, Aécio Neves! Você quer ser cúmplice da campanha sombria de Moraes contra Jair Bolsonaro? Aécio, eu sei que você gosta de ver os Estados Unidos, Aécio. Não lembra da gente naquele 4 de julho, em Las Vegas, na Excess? Não lembra? A gente curtiu tanto, rapaz. O cassino, eu sei que você gosta de festa, eu sei que você gosta de Las Vegas. Vocês esquecem que eu conheço vocês do verão passado. Nesse caso, esse verão deve ter uns 10 anos. Eu conheço todos vocês, meus queridos. Vai me dizer que não tenho preocupação de ir para os Estados Unidos. Ora, o próprio Bureau do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado disse, a posição oficial do Departamento de Estado, os Estados Unidos continuarão a proteger nossos interesses nacionais mirando aqueles que apoiam e habilitam. Apoiam e habilitam. O que é apoiam e habilitam? Apoiar é o que faz o Gilmar Mendes. Habilitam é o que fazem aqueles que permitem que Alexandre de Moraes continue fazendo o que está fazendo. Isso é o ato de habilitar, enable, em inglês. Então, aquele que é o relator de uma PEC que permite, de uma PEC ou de um projeto de lei, que permite que Alexandre de Moraes continue fazendo o que está fazendo, é claro que está habilitando Alexandre de Moraes. É claro que está habilitando Alexandre de Moraes. Jason Miller, o conselheiro político do Donald Trump, disse: senhoras e senhores, oficialmente estamos agora na fase do find out, que é a segunda parte do famoso fuck around and find out, né? O FAFO, que é faça a sua merda e descubra o que vai acontecer. É o slogan do governo Trump, o slogan não oficial. E claro que a gente vai falar do Trump e do Lula hoje na ONU, essa coisa deliciosa. A gente vai chegar lá. Mas não é preciso ser um gênio para entender. Alexandre, olha para mim. Câmera 2. Alexandre, não há recuo, não há divisão dentro do governo Trump. Os recados dados pelo secretário de Estado, secretário de Tesouro, Departamento de Estado na sua parte oficial, subsecretário de Estado, o assessor político do presidente, deixam claro: todos aqueles que se associarem, que habilitarem ou apoiarem a sua conduta, serão responsabilizados. Quem ficar tranquilo vai parar só no cancelamento de visto. Mas vejam, no Panamá foram mais de 150 indivíduos sancionados. Na Nicarágua, mais de 2 dúzias. Vocês acham que a gente vai parar em um indivíduo no Brasil? Não vamos. E não sou eu que estou dizendo. Apesar de tudo que eu ter dito ter se cumprido, não vai parar aqui. Não porque o que eu estou dizendo, pelo que o governo americano está dizendo com todas as letras. E aqueles que se colocarem contra a anistia ampla, geral e restrita estão na categoria daqueles que estão habilitando Alexandre de Moraes e os abusos de direitos humanos no Brasil. Cada um escolhe o seu lado. Cada um é livre para fazer o que quiser. Soberania. Soberania é isso, é você fazer o que você quiser, mas lide com as consequências.